às atrações e experiências que nós decidimos fazer. Ficamos em Londres cerca de 6 dias, eu acho que foram 6 dias, eu vou colocar aqui no ecrã o tempo certo, mas aquilo que aconteceu é que nós queríamos dedicar o máximo de tempo a fazer o máximo de experiências possíveis. Já falei aqui há pouco que fomos ao Warner Bros. Studio Tour, essa era uma experiência que tinha mesmo de acontecer. Outra das coisas que nós queríamos também fazer era ver um musical, fomos ver Os Miseráveis também, por isso também essa era uma experiência que estava na nossa lista. E por fim queríamos ir a Windsor, que é uma das viagens para fora de Londres. Nós queríamos fazer, considerando que íamos muitos dias, queríamos fazer algum tipo de viagem para fora de Londres, com ali algumas sugestões, Oxford, Cambridge, mas depois optamos por ir a Windsor para ter assim uma Royal Experience. Foi maravilhoso, adoramos, por isso tenha isso em consideração, verifique quais é que são os teus interesses, aquilo que tu gostas, o que é que faz sentido para ti visitar e faz uma pesquisa à volta disso. Aquilo que eu fiz foi estipular um dia para cada uma dessas experiências. No primeiro dia foi o único dia que eu não estipulei absolutamente nada. Nós chegamos no domingo de Páscoa, eu não estipulei absolutamente nada para fazer nesse dia. Só sabia que tínhamos que ir almoçar e ir jantar e depois tínhamos o dia para fazer uma série de coisas, para visitar coisas a pé. Como nós estávamos próximo do Regent's Park, aquilo que nós fizemos foi ir ao Museu de Sherlock Holmes, não entramos mesmo, fomos só ver a zona da porta, passeamos também por Regent's Park, por isso andamos ali um bocadinho à volta de Camden Town, ali à volta daquela zona, e já deu para visitar uma série de sítios que ficavam próximos do local onde nós estávamos hospedados. Na segunda-feira, e aqui começou ali um dos primeiros contratempos, porque ao contrário do que estava estipulado no site oficial do Palácio de Buckingham, que ia haver uma changing the guard, estava lá estipulado a dizer que ia na mesma haver, qual é que era o horário. No entanto, apesar de estar lá escrito no site do Palácio de Buckingham, e eles atualizam com alguma regularidade, por ser Easter Monday, por estar a chover torrencialmente, não houve a changing the guard e nós só descobrimos quando chegamos propriamente ao Palácio de Buckingham. Nada como chuva. Nada como chuva, nada como aos pés da mar. Toda uma experiência londrina. Aí está, aí está. Toda uma experiência londrina, é pé molhado. E acabamos de descobrir que hoje, ao contrário do que está a informação no site do Palácio de Buckingham, não há change in the guard. O que quer dizer que nós viemos para aqui para nada. Estamos a ser turistas normais. Estamos literalmente a ser turistas normais. Por isso acabamos por visitar ali algumas zonas que já estava estipulado, simplesmente não fizemos essa changing the guard, não vimos a changing the guard porque ela não houve nesse dia. Visitamos ali à volta do Palácio de Buckingham, foi assim um dia mais para visitar aquelas atrações mais típicas, Big Ben, Tower Bridge, fizemos todo um caminho por todos esses locais, fomos de metro diretamente até ao Palácio de Buckingham, visitamos toda ali aquela zona do Palácio de Buckingham, toda a zona do Memorial Walk, Hyde Park, tudo isso, e fomos sempre a caminhar. Eu acho que nesse dia nós andamos cerca de 30 mil passos à volta disso, mas fizemos tudo isso a caminhar, fizemos também toda a rota de todas as pontes até chegarmos até à Tower Bridge, porque aquilo que nós queríamos fazer era fazer toda a rota do Rio até pelo menos à Tower Bridge, passar a Tower Bridge para o outro lado, ver a Tower of London e depois dirigirmos para o Sky Garden. Ou seja, acabou por ser tudo coordenado para conseguirmos chegar até ao Sky Garden, porque esse era um dos locais também que nós queríamos ir para ter assim uma visão do pôr do sol em Londres. O Sky Garden é uma excelente opção para tu veres o pôr do sol e teres assim uma visão da linha do céu de Londres, e é absolutamente gratuito. A única coisa que tu tens que fazer é ir ao site do Sky Garden, fazer a reserva para uma determinada hora, e no processo de entrada eles simplesmente funcionam um bocadinho como num aeroporto. Tu só tens que tirar o casaco, tirar os teus bens para conseguires entrar no Sky Garden, e ele tem um elevador até ao 35º piso e tu consegues estar lá o tempo que tu quiseres, apesar de estar lá no bilhete a dizer que só podes
podes estar lá 1 hora ou 2, nós ficamos lá bastante tempo. Tem também um bar com cocktails, os preços são um bocadinho inflacionados aí nesse bar, mas não tem qualquer problema tu ficares lá sentado, tem algumas bebidas, limonada que é gratuita e tu podes ficar lá sem qualquer problema. Aquilo que acontece é que muitas das pessoas acabam por ir ao London Eye, acabam por ir assim a atrações muito turísticas que são caríssimas e, sendo muito honesta, o London Eye, na minha opinião, ele vale zero. Não vale nada a pena. Ficas enclausurado dentro de uma bolha com uma série de pessoas, modo salsicha enlatada. A vista que tu tens, muitas das vezes, dependendo do local para onde o sol está, da posição do sol, tu não consegues ver absolutamente nada. O preço é caríssimo, a fila é muito grande, mesmo quando fazes a reserva online, a fila é muito grande mesmo. E então, se o teu objetivo é ter só assim uma visão de alguns locais de Londres, de um local mais elevado, o Sky Garden é uma excelente opção, é gratuito, não pagas absolutamente nada. Por fim, neste dia, foi aquele dia que nós caminhamos imenso, visitamos uma série de sítios, tínhamos reserva num restaurante, eu já vou falar mais à frente no vídeo como é que foram as reservas nos restaurantes, como é que funcionou o processo de reserva, mas depois disso foi mesmo terminar o dia, fomos de metro para o hotel e terminou esse dia. Em relação aos restantes dias, tal como eu disse mais à frente, mais atrás, nós tínhamos cada um dos dias definido para com um determinado objetivo. No dia seguinte, o nosso objetivo era maioritariamente visitar o Museu de História Natural, também uma outra atração que tu precisas de visitar porque é gratuito, pelo amor de Deus, há tanta gente que vai a Londres e não visita o Museu de História Natural, pelo amor de Deus, visita, é um museu gratuito, demora cerca de 2 horas a visitar tudo, é muito bom mesmo, totalmente gratuito. Para te dizer, tinha uma fila gigante e a fila das pessoas que tinham reservado demorou cerca de 5 minutos, era uma fila gigante também, mas demorou cerca de 5 minutos a entrar. A única coisa que tens de fazer é ir ao site do Natural History Museum, pesquisar na internet, fazeres a reserva do dia e da hora que tu tens preferência e está feito. A única coisa que depois tens que fazer quando chegares lá é mostrares o horário do teu bilhete e eles deixam-te entrar. Não sejas como aquelas pessoas que quando eu chegar lá eu vejo, porque a fila estava muito grande mesmo, ok? É uma experiência muito gira, principalmente quem vai com crianças, é maravilhoso ver as crianças ali, por isso não percas essa oportunidade. É mesmo muito grande, ok? Por isso pode tornar-se um bocadinho cansativo mediante se forem crianças com uma idade muito mais pequenina, mas é uma excelente atividade para fazer e é totalmente gratuita, ok? Por isso, para quem está aí a ver desse lado com um budget um bocadinho mais reduzido, já vos dei aqui pelo menos 2 alternativas para locais que vocês podem ir e são totalmente gratuitos. Eu vou disponibilizar em baixo um Word muito simples, apenas com os locais que nós fomos visitar, só para tu teres assim uma ideia de qual é que é o percurso que tu podes fazer. Por isso eu vou disponibilizar o Word que eu utilizei com os locais que nós visitamos em cada um dos dias. No dia seguinte ele estava dedicado a visitar as lojas, a zona de Oxford Street, Harrods. Muita gente diz, não vão lá porque essas coisas são muito turísticas. É verdade, são turísticas, mas efetivamente com o tempo que nós tínhamos disponível para estar em Londres, havia mais que tempo para visitar essas coisas, por isso eu dediquei ali um dia só para nós fazermos essa viagem. E foi também nesse dia que nós acabamos por conhecer uma das pessoas que mais me inspiram aqui no digital, aqui pelo YouTube, que foi a Mimi Icon, que eu vejo o canal do YouTube dela há anos e então foi muito engraçado acabar por quase ir contra ela no meio da Harrods, por isso foi mesmo muito giro. No dia a seguir, como nós íamos aos estúdios do Harry Potter à tarde, acabamos por visitar algumas coisas que ficaram por visitar no dia anterior. Se o vosso planeamento estiver definido, se vocês tiverem um plano definido, podem sempre ir escrevendo, inclusive eu tenho aqui o plano que eu utilizei e vocês podem ver que eu fui escrevendo, fui anotando algumas coisas de locais que ainda faltavam visitar e que nós podíamos visitar em dias seguintes. Por isso, é sempre importante que tu não acumules imenso no teu planeamento, não acumules imenso o teu roteiro,
porque também precisas de tempo para visitar locais que ficaram por visitar, às vezes acontecem coisas que ninguém sabe que vão acontecer e muitas das vezes até acabas por encontrar locais novos que tu vais querer visitar e que não estavam inicialmente planeados. E isso leva-nos ao nosso último dia, que estava dedicado para Windsor. Em relação ao Windsor, não é gratuito, ok? É uma visita que é paga. Aquilo que tu podes fazer é ir ao site do Windsor, tem lá todos os preços, tem os horários, tem as datas. Em termos de fotografias, vídeos, não podem ser tiradas fotografias nem vídeos no interior de Windsor, ok? No interior do castelo de Windsor, nada que está no interior pode ser tirado fotografias. Como é óbvio, existe sempre uma pessoa ou outra que vai e tira fotos, mas acima de tudo vamos respeitar aquilo que nos pedem, vamos respeitar as regras dos locais. E fiquei mesmo com muita pena porque havia uma sala lá em Windsor que tinha uma série de brasões aqui de Portugal e eu não pude tirar foto, mas pesquisa na internet que tenho a certeza que vais gostar de ver e é mesmo muito giro. Depois tem na parede escrito todos os reis de Portugal, quais é que foram os reis de Portugal que ofereceram esses brasões, por isso acaba por ser assim um bocadinho da nossa história de Portugal também lá em Inglaterra. Em relação a Windsor, a visita demora algum tempo, ela vai demorar muito mais tempo mediante quando tu gostas da história da realeza, o que para mim foi imenso tempo, mas a própria vila de Windsor também merece visita. Se nós estivéssemos num dia em que não vínhamos embora, ou seja, em que não estávamos a regressar, este dia que nós fomos a Windsor foi o dia em que nós vínhamos embora, tínhamos tido a oportunidade de visitar sem dúvida alguns locais de Windsor, da própria vila de Windsor, mas no geral é uma vila muito pacata, muito pacífica, tinha uma série de turistas, como é óbvio, mas é uma vila muito calma, dá para visitar uma série de sítios e é assim mesmo muito tradicional. Em relação ao comboio que nós utilizamos, existe mesmo um comboio específico para Windsor, a última estação é a estação de Windsor, não existe assim grande coisa a acontecer por lá. Deixa-me só fazer aqui uma nota em relação aos estudos do Harry Potter. Em relação aos estudos do Harry Potter, aquilo que tu podes fazer, se tu tiveres o teu Oyster Card, que foi o que eu falei lá atrás no vídeo, podes utilizar o Oyster Card para viajar até Watford Junction e depois lá em Watford Junction aquilo que acontece é que vai haver um shuttle bus diretamente para os estúdios do Harry Potter, ok? Ou seja, não precisas de ir de Uber, não precisas de nada disso, o shuttle bus é totalmente gratuito, a única coisa que tu precisas de mostrar para entrar nesse autocarro é mesmo o teu bilhete para entrares nos estúdios. Outra nota que eu não deixei aqui, enquanto estamos ainda a falar das atrações, antes de eu passar para os restaurantes, em relação aos Miseráveis, uma das coisas que eu tenho mesmo que deixar esta nota que o Gustavo encontrou quando estava a fazer a reserva, para vocês verem, eu sou a pessoa que faz as reservas de planeamento, tudo isto aqui sou eu. Planeamento, reservas, que não há necessidade de marcar lugares. Quando há necessidade de marcar lugares, cinemas, teatros, o que quer que seja, não sou eu que faço, é ele que faz. Isto é porque ele tem uma enorme paciência para ver quais é que são os lugares mesmo bons. Nós à última da hora acabamos por alterar os nossos bilhetes, nós íamos comprar os bilhetes mais baratos, mas acabamos por comprar os bilhetes acima desses, ou seja, também não foi assim grande alteração, simplesmente compramos esses bilhetes, porque ele descobriu num site que eu não me lembro do nome, mas eu vou
vou colocar aqui, que é um site maravilhoso que tu consegues ver exatamente como é que é a vista para o palco do teu lugar, ou seja, tu tens vários teatros diferentes, tens apenas que selecionar qual é que é o teu lugar e várias pessoas que já estiveram nesse lugar a ver essa mesma peça colocam lá fotos de qual é que é a tua vista quando estás nesse lugar, o que é maravilhoso. Eu não sei se existe alguma coisa aqui assim em Portugal desse género, mas eu adorei esta ideia porque tivemos uma vista maravilhosa. Das fotos e dos vídeos que nós temos disponíveis não dá para perceber que a vista era boa, mas só para terem uma ideia, a cortina, muita gente estava a levantar quando estava assim meio sentado, levantado antes da peça começar, mas para terem uma ideia, a peça ela é feita de cortina para trás, ou seja, nós ainda conseguíamos ver um bocadinho da cortina para a frente, mas em termos do que a peça foi espetacular porque conseguíamos ver tudo, foi mesmo um ótimo lugar. Eu vou perguntar ao Gustavo qual é que eram os nossos lugares, eu vou deixar aqui na descrição ou aqui escrito no vídeo em algum lado. Passando agora para a parte dos restaurantes e reservas dos restaurantes, que essa é uma coisa que toda a gente gosta de ir comer a locais diferentes, por isso todas as nossas viagens elas são de experiências e de gastronomia na realidade. Isso é uma parte muito importante, por isso eu deixei aqui mesmo para o final, para te poder dizer exatamente todos os locais que nós fomos e como é que as reservas foram feitas. Eu tentei fazer a reserva de, vá lá, 95% dos locais onde nós fomos e em Londres isso é um processo super simples. Todos os locais que nós fomos com reserva, eu fiz a reserva online, não houve necessidade de eu ligar para os sítios, a reserva simplesmente foi feita no site dos restaurantes, quer fossem restaurantes mais caros, quer fossem restaurantes mais baratos, havia a possibilidade de fazer a reserva online, o que era extraordinário porque tu demoras ali 5 minutos a fazer a reserva. Havia alguns sítios que nós queríamos sem dúvida ir, o restaurante do Gordon Ramsay era um deles, queríamos também ir a um restaurante que tinha uma ótima experiência de cocktails também e pedido pelo namorado organizado, queríamos ir ao Five Guys porque já estivemos em vários locais que tinha Five Guys e nunca tínhamos ido. E por fim queríamos ir a um restaurante de ramen que estava nos nossos planos. E por fim queríamos ir comer a um mercado, o que acabou por acontecer, foi uma ótima opção. Eu faço o planeamento todo, ou seja, por isso é que eu deixei aqui os restaurantes para o final, porque assim se estiveres a ver o vídeo vais ficar com a ideia exatamente como eu faço. Eu faço o planeamento das atrações todas, dos dias em que vamos a cada atração e depois, para ser muito mais simples, eu vou à internet e pesquiso bons restaurantes perto de X. Vai-me basicamente aparecer só os restaurantes próximos daquela localização. Isto é muito mais fácil porque vai evitar ter uma centena de coisas diferentes. A única coisa que nós não comemos, honestamente não é uma coisa que eu queria experimentar. Se houvesse a possibilidade de experimentar, se num local onde nós fomos tivesse essa opção e não houvesse mais nenhuma opção disponível, nós íamos comer essa opção, mas não era uma das coisas que nós queríamos experimentar, que era o famoso fish and chips. Está na tua lista para experimentar, sem qualquer problema. Ok, eu tenho aqui uma sugestão de um local que nós acabamos por não ir, mas sendo muito honesta, se tu fores a qualquer pub, tem lá fish and chips. Nós acabamos por ir a 2 pubs que eram da mesma cadeia. Nesses 2 pubs, num deles já não tinha disponível o Sunday Roast, que era o que nós íamos comer, por isso acabamos por comer um hambúrguer, que estava muito bom, e na outra opção comemos uma tarte, ou acho que era uma meat pie, qualquer coisa assim desse género, também estava super bom e devo-te dizer que deve ter sido o melhor puré que eu comi sem ser o puré aqui de casa. Em relação aos restantes locais que nós fomos, alguns deles são um bocadinho mais caros, outros são um bocadinho mais baratos. Pois, como é óbvio, a restaurantes de fast food, a mercados, o preço vai ser muito mais reduzido. Foi exatamente o que aconteceu quando nós comemos no Nando's, no Five Guys e também no Borough Market, e aquilo que aconteceu, e foi exatamente o contrário que aconteceu quando comemos em restaurantes mais caros, como é o caso do restaurante do Gordon Ramsay e também do Alchemist, que foi esse restaurante com uma experiência excelente de cocktails. No entanto, aquilo que eu te recomendava, se o teu orçamento é assim médio, ou até mesmo se tens um orçamento e queres gastar mais para estas experiências, que faças um 50-50, que foi exatamente o que nós fizemos. Ir a restaurantes mais baratos e ir a restaurantes mais caros. Como é óbvio, não precisas de ir a vários restaurantes mais caros, podes escolher só um. Nós sabíamos que queríamos o mesmo, ir ao restaurante do Gordon Ramsay, e então foi isso que aconteceu. Nós tínhamos esse plano e depois, mediante o orçamento que estava disponível, mediante o valor do orçamento que estava disponível, conseguimos ir a outros restaurantes que estavam assim com um valor um bocadinho mais elevado. E tu podes fazer exatamente o mesmo, podes ir a restaurantes mais baratos e restaurantes mais
caros, mediante o teu orçamento que tu tens nessa altura. Eu vou deixar o nome de todos os restaurantes que nós fomos aqui, ou da maioria dos locais onde nós comemos. Se quiseres reduzir o teu orçamento, mas continuar a comer assim comida tradicional e opções que não sejam fast food, os mercados são uma excelente opção. Nós fomos apenas ao Borough Market, fomos também depois andamos por Chinatown, não é bem considerado um mercado, mas como tem várias banquinhas diferentes, também pode ser considerado um mercado, e sem dúvida que os preços são muitíssimo mais reduzidos do que em qualquer outro restaurante. Agora passar às considerações finais que eu tenho em relação a Londres. A primeira que eu tenho para dizer é uma super positiva, que é em relação à forma de pagamento. Atualmente, eu não sei como é que funciona noutros locais da Inglaterra, mas atualmente em Londres eu fiquei pasmada com a facilidade de pagamentos. Todos os locais que nós fomos, sendo mesmo muito honesto, todos os locais que nós fomos, incluindo mercados, incluindo lojas de souvenirs mesmo pequeninas, todos os locais que nós fomos, volto a salientar, tinham pagamento de multibanco contactless, ok? Era exatamente a mesma máquina em todos os locais, o que torna o processo de pagamento muito mais simples. Aquilo que eu fiz, e agora não é uma publicidade, ok? Eu criei um cartão da Revolut para precisamente ir a Londres, fiz a transferência do dinheiro que eu precisava para a viagem a Londres, ou seja, lá no cartão ficou apenas o valor do dinheiro que íamos utilizar em Londres, um bocadinho mais para se houvesse alguma emergência, e nós só utilizamos esse cartão Revolut, ok? Em todos os pagamentos que nós fizemos, o próprio cartão, não sei se tens conhecimento, o próprio cartão ele já faz o câmbio. Se tu colocares lá, sei lá, vou dar números redondos, se colocares lá 1000 euros, ele vai-te fazer a conversão para o equivalente em libras, e foi exatamente isso que aqui aconteceu. E nós utilizamos o cartão para tudo. Pagamentos em restaurantes, pagamento em atrações, não foi preciso fazer pagamento porque elas já estavam pagas, aquelas que era necessário pagamento de souvenirs, pagamento em lojas, pagamento em transportes, etc. Todos os locais que nós fomos foram pagos com cartão, porque todos os locais tinham a possibilidade de ser pago com cartão e em contactless. Se tiveres essa opção, cria um cartão Revolut. A única coisa que eu não estou a ser paga por isto, não é patrocinado de todo, mas sem dúvida que eu adorei a experiência com o cartão. Eu não tinha o cartão, eu criei-o em específico para esta viagem, mas adorei a experiência e muito provavelmente vai ser o cartão que eu vou utilizar agora em viagens exteriores, mesmo não havendo a necessidade de fazer a conversão, porque em termos da própria plataforma do cartão é muito simples. Tu fazes o pagamento e recebes logo a informação de qual é que foi o valor que foi debitado e qual é que foi o nome do restaurante. Não te diz o nome da empresa, diz-te o nome do restaurante, o que é muito, muito prático. Adorei a experiência, nós não fizemos câmbio absolutamente nenhum de dinheiro, absolutamente nenhum. Por isso, tens essa opção, eu adorei essa opção, eu gosto de coisas práticas, vocês já sabem. Coisas simples, coisas práticas, e eu adorei sem dúvida essa opção. E por último, tem a ver em relação com a parte digital e a parte da papelada. Eu, sendo muito honesta, eu sou muito do digital, mas em viagem eu sou muito da papelada. Levo totalmente os meus papéis com o meu planeamento, os bilhetes, tudo que é bilhetes e confirmações, à exceção da confirmação do hotel, levamos sempre em papel e garantimos sempre que ambas as pessoas que vão na viagem têm um duplicado de todas as marcações, de todas as confirmações, ok? Por exemplo, imaginemos bilhetes de Windsor. Eu tenho no meu e-mail, eu tenho no meu e-mail a minha confirmação, tenho no meu e-mail a confirmação do meu namorado e ele tem exatamente o mesmo, tem a minha confirmação e a confirmação dele. Isto é maravilhoso, porquê? Porque se por algum motivo o teu telemóvel deixar de funcionar, ficar sem bateria ou o que quer que seja, tu tens as tuas informações em ambos os locais. O mesmo acontece para documentos. Aquilo que nós novamente já temos é o cartão de cidadão em cada um dos telefones, caso aconteça alguma coisa, esperemos sempre que não, e com o passaporte é exatamente o mesmo, ok? Ou seja, levamos a versão física e levamos também uma fotografia de cada um dos passaportes em cada um dos telefones. Se tu tens
filhos, viajas com crianças, isto é super importante que ambos os pais tenham uma fotografia de todos os documentos de todas as pessoas, ok? Isto é mesmo para a segurança e funciona super bem. No geral, esta viagem foi maravilhosa, adorei esta viagem. Tentei responder algumas das dúvidas que me foram chegando e tentei também responder a algumas das coisas que eu própria fui ficando com dúvidas quando estava a fazer o planeamento. Se ficaste com alguma dúvida, deixa aqui em baixo nos comentários deste vídeo e eu vou deixar aqui em baixo na descrição o nosso roteiro, ok? Com este roteiro aqui, que vais ter só por tópicos quais é que foram os locais que nós fomos, por que ordem, ok? Por isso, se tu quiseres, para ser um bocadinho mais simples, para não teres que estar a pensar o que é que fica perto do quê, eu vou partilhar também aqui em baixo neste vídeo, mas se ficaste com alguma dúvida, deixa aqui em baixo. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo. Boa organização!